Glória a Deus! Oi, gente. Muito boa noite! Boa noite. Muito bom! Muito bom. Estamos começando! Mais uma live. Live abençoada, live maravilhosa. Amém. Estamos começando numa sequência de lives assim, muito especiais. Meu Deus do céu, convidados maravilhosos, convidados abençoados. Verdade. Né? Hoje já tivemos uma live especial com o casal Manuel Dias. Foi muito boa. Foi muito maravilhoso. E você vai estar concorrendo a um livro. E hoje... Sabe qual livro? Qual livro? Qual? Vai, mulher, fala. Não, por Vou favor, mostrar, fala. vou mostrar. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É conflito, a situação é de quero mostrar. conflito. Não, agora não vou deixar mais não. Quem vai mostrar sou eu? Então a gente mostra. Não, mostra mais junto, mais não. Tô brincando, gente. A live é sobre conflito. Então, por favor, não se desespere. Está tudo em paz na nossa casa. O livro, mostre, minha filha, vou lhe dar honra. Livros da Maravilha. Olha, Mantenha seu coração livre da Maravilha. mantenha seu coração livre da amargura. Num oferecimento Cristiano Arcoverde, comunicação e treinamentos. Muito bom, glória a Deus. E agora, vamos mandar o convite pra gente não perder tempo, não. Apesar de que a gente não tá perdendo tempo, a gente tá conversando aqui, né, mulher? A situação é de conflito. A gente vai conversar hoje, graças a Deus, conflito aqui, zero. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Olha. E eu imitando. Convite feito, meu querido Tiago Garcia e nossa querida Mana Raquel. Sejam muito bem-vindos nessa nossa live especial Casais. Eita glória! Olha aí, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, que coisa boa ter vocês aqui. Hoje para a gente conversar um pouquinho sobre conflitos. Meu Deus do céu! Mas, Tiago, você é uma grande bênção. Raquel também. Né? A gente tem a alegria de poder ter uma caminhada juntos, né? Eu conheço Raquel eu acho que 2011, não é, Raquelzinha? Acredito que foi 2011, 2012, quando a Marina estava fazendo rema, minha irmã, minha turma dela. É isso mesmo. Lá em Bauru, Terra Santa. Bauru. Né? Manda um abraço para todo mundo. É mesmo, Tiago, lá é Terra Santa. né? É benção demais. Um abração, pastor Eli, sua digníssima família. Meu Deus do céu, devem estar ligados aqui. Em algum momento eles vão ver essa live. E meu mano Tiago já é de mais tempo. Tiago é de muito mais tempo, meu Deus do céu. Aí é desde mesmo. lá de Barbacena, né, meu filho? Barbacena, tá tempão. Faz muito tempo. Mas olha, a alegria é grande mesmo estar com vocês aqui. Né? É bom a gente poder ter esse tempo de compartilhar, né? Ter um momento de ouvir vocês também. E eu acho que esse tema está muito apropriado, até porque, olha, Tiago Garcia tem formação na área de direito. E a situação é sobre conflito. Né? Raquel gosta Precisa da de um área de advogado. saúde. Pronto. Raquel gosta da área de saúde. Dá para perceber, né? Tem verbo saúde e tudo mais. Então, vai tentar conversar muito hoje aqui nessa bênção. Mas vou abrir o espaço aqui para vocês darem a sua saudação especial. Tá, joia. Que bênção, Cristiano, Cátia, que alegria estar com vocês aqui, né? A gente tem mesmo um carinho grande por vocês. De fato, a gente já conhece, ó, de longas datas, né? E ficamos muito felizes em ver tudo aquilo que Deus tem feito, né? A fidelidade do coração de vocês. Para nós é uma alegria grande, né? Eu e Raquel temos 4 anos de casados, né? Temos alguma experiência em conflitos. A gente não briga, mas a gente vai deixar essa parte aí para o desenvolver da live. Né? Mas estamos aqui com muita alegria para compartilhar essa noite
com os irmãos aí, não só da Igreja Verbo da Vida Campo Grande aí em Recife, mas também aí no Instagram, né, você acaba alcançando gente de todo lugar do mundo. É isso mesmo, a gente está sentindo uma grande honra mesmo de ter esse tempo com vocês. Sabemos que é um assunto tão precioso, né? E esse período que o pessoal está aí de quarentena, convivendo mais tempo junto dentro de casa, né? Tem gente que não passava tanto tempo junto como tem passado agora, então é a oportunidade do assunto mesmo. Isso aí. É muito sério mesmo. Eu já vou começar com uma pergunta bem séria que chega aqui para nós, essa pergunta. Gente, alguém pode dizer assim, só vivo brigando. O que eu devo fazer? Olha só, é uma pergunta interessante, viu, rapaz? Se só vive brigando, tem alguma coisa que precisa ser ajustada, A né? primeira coisa é, você não está vivendo, você está sobrevivendo. A Porque primeira coisa. essa não é a vontade de Deus, né? O casamento é um lugar de alívio, né? Um refúgio de tranquilidade. Agora, pastor Cristiano, também tem o outro lado da moeda, né? Eu estava pensando um pouco hoje à tarde, que era que a gente poderia conversar e tal, e eu lembrei que o Novo Testamento, ele traz uma promessa para os casados, né? Eu não sei se os irmãos eles já viram, né? Mas é uma promessa garantida pelo Novo Testamento e ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 28. Aqueles que casarem sofrerão angústia na carne, né? Então, tem no casamento essa promessa da palavra para se cumprir aí, vai se cumprir em cada um dos casamentos, porque é mesmo a oportunidade que duas pessoas, elas vindas de lares diferentes, de contextos diferentes, com histórias de vida diferentes, no meu caso e no de Raquel, de regiões geográficas diferentes do país. Quase países diferentes, né? Quase Porque países. Sudeste e Nordeste é quase outro país. São os muitos então, Brasis, né? Muitos Brasis, exatamente. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza é que essa promessa ela vai se cumprir. Agora, como a gente vai encarar isso dentro do casamento é que vai fazer toda a diferença, né? Se alguém diz, pastor, eu vivo brigando, rapaz, tem alguma coisa errada. Porque ainda que a promessa do Novo Testamento nos diga que a gente vai ter trabalho, briga já é outra história, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite sobre isso também. É isso mesmo. Esse negócio de viver brigando, realmente tem alguma coisa errada. É pesado, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês sentem nesse contexto do relacionamento? Né? Tem muitos casais que eles às vezes não sabem como fazer em relação a trabalhar divergência. Né? Porque, como você mesmo disse, um tem uma criação, o outro tem outra. Um veio de uma outra região. Como equalizar isso ou tentar administrar essa situação? Eu penso assim, como o Thiago fala, por exemplo, usando até o nosso exemplo, né? E mesmo com a questão cultural, né? Que a gente vem de culturas muito diferentes, eu penso que mesmo que a gente tivesse nascido na mesma região, mesmo até pessoas que são de outros países, né? Mas, por exemplo, eu vim de um lar onde eu moro só com morava só com mulheres em casa, porque minha mãe tinha 4 filhas, os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, né? Minha irmã mais nova era bem nenezinha, e meu pai foi embora para Israel, então minha mãe era uma casa só de mulheres. Aí, de repente... Imagina, hein? Meu Deus! Então eu não tinha essa convivência com um homem em casa, né? Aí já vem Thiago, com uma família que tinha pai, que tinha mãe, que ele é o filho mais velho, né, que tem irmãos. Então, assim, os contextos de criação, né, a rotina, a vida, ela já em si já tinha muitas diferenças, né? E eu até vou aproveitar e falar uma coisa, assim, eu vejo muita gente falando assim, né, os opostos se atraem, os opostos se atraem. Mas se eu pudesse dar um conselho, e às vezes eu tenho dado esse conselho para os jovens, eu falo assim, olha, eu sei que o oposto se atrai e eu sei que diferenças potencializam o casamento. Isso realmente é maravilhoso. Aquilo que eu não tenho, o outro tem e a gente cresce nisso. Mas uma das coisas que eu vejo de maior vantagem
no meu casamento são aquilo que a gente é igual, aquilo que a gente tem como foco de vida, Afinidade. as nossas afinidades. Eu vejo que hoje a maior força no meu casamento são as afinidades. E isso não é por acaso, Cristiano, porque a gente não vive mais numa época onde os casamentos são arranjados. Nós podemos escolher com quem nós vamos casar, né? Então eu falo para as pessoas, graças a Deus, né? Eu falo para as pessoas, eu falo para as meninas observem, não, veja quem é essa pessoa, às vezes até por trás de um púlpito, né? Porque, nossa, como é ungido, como canta bem, como prega bem. Mas como é o dia a dia? Quais são os hábitos? O que aquela pessoa gosta? Eu acho que isso é a primeira coisa, assim, as afinidades, porque na hora que vai botar tudo na mesma casa, onde as divergências já vão pipocar, aflorar, né? Eu penso que as afinidades e a admiração, né? Que, por exemplo, as coisas que a gente tem de divergência são justamente os pontos de admiração, né? Poxa vida, eu não tenho isso que ele tem. Então, eu penso que isso também, eu acho que, eu sei que é para casados, mas eu queria começar com essa... Não, mas é geral. Essa vacina, né? É romantismo, isso pega solteiro, isso pega casado. Então vamos embora. Vamos Eu queria dar essa vacina para os solteiros, né? Observa quem é aquela pessoa, não somente fazendo aquilo que você gosta, mas na rotina, no dia a dia. Tem compatibilidade? Eu, por exemplo, não poderia ter casado com uma pessoa que come hambúrguer todo dia, que não gosta de fazer atividade física. Por quê? Raquel, você então excluía isso? Você acha que isso era um preconceito que você tinha? Não, porque no meu tempo livre, eu gosto de correr e eu não ia querer deixar meu marido em casa sozinho porque eu queria correr. Então, ou eu ia abrir mão, ou ele ia abrir mão do meu tempo, ou conflito. Ou os dois iam correr. Um para cada lado. Um para cada lado. É. Mas a gente, no nosso tempo livre, às vezes a pessoa até brinca. Rapaz, o que vocês vão fazer no Dia dos Namorados para comemorar? Bom, primeiro a gente vai correr. Por quê? Porque é uma coisa que a gente gosta, né? Teve até um amigo nosso que falou, né? Vocês vão jantar ano passado, acho que foi, nesse Dia dos Namorados. A gente ainda não sabe, a gente sabe que vai correr. E aí eles, meu Deus, casaram com a pessoa certa. Mas por quê? Porque parece bobeira, mas no dia a dia, na rotina, aquilo que você gosta de fazer tem que ser importante para o outro. Ou, no mínimo, saber bem e ter respeito, né? Raquel trouxe um olhar sobre as afinidades, né? E eu queria trazer um olhar sobre as diferenças, porque você não vai procurar para casar também, ou você não vai esperar para aqueles que estão casados, né? Você não, porque muito do casamento ele é expectativa. Né? Então, se a gente souber ajustar as nossas expectativas, a gente vai eliminar muita frustração. Existem muitas pessoas que vivem frustradas no casamento e muitas vezes elas esperam que o cônjuge mude, que a outra pessoa mude, quando na verdade o que pode favorecer é um ajuste de expectativa, porque a expectativa está no meu controle. A mudança do cônjuge depende mais dele do que de mim. Né? Então, se eu não posso mudar ele, o que é que eu posso mudar em mim? Eu posso mudar a minha expectativa. Né? E nessa seara do ajuste da expectativa, que tem um potencial grande, viu, gente? Para evitar frustração, conflito, problema, briga. Eu quero trazer um olhar diferente do que Raquel trouxe. Se Raquel se concentrou nas afinidades, eu quero pensar nas diferenças. Porque ninguém vai casar ou espera casar com alguém igual. Alma gêmea. Não, igual. Eu mesmo não. Se eu conhecesse uma pessoa, uma mulher, obviamente, né, que fosse exatamente igual a mim, eu não ia querer casar com ela, porque eu ia imaginar que a nossa casa ia ser muito chata, né? Então, assim, é exatamente a diferença que se olhando no espelho, né, meu filho? Não pode. Casado olhando no espelho, casei comigo mesmo. Não, sou eu, né? Não. Então, assim, olhar para as diferenças assim como algo que complementa é uma vantagem muito grande. E isso tudo está dentro desse ponto que a gente tocou de expectativa. Porque se eu olho para a Raquel e eu fico sempre pensando no que ela não tem, que eu tenho, né, eu estou com a expectativa de que ela seja mais parecida comigo do que com ela mesma, quando na verdade eu me apaixonei por ela, eu comecei a namorar com ela, eu pedi ela em casamento, não foi eu mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente muda ao longo da caminhada essa expectativa. E olhar para essas diferenças, sabendo que elas podem se tornar vantagens,
cara, numa coisa que eu não sou tão bom, Raquel é boa. Numa coisa que eu tenho a minha limitação, ela é muito melhor do que eu, ela vai muito mais além. E o casamento, sendo essa equipe de diferentes que se complementam, eu consigo, junto com Raquel, fazer muito mais do que eu conseguiria sozinho. Né? Então, Ou esse seja, olhar das diferenças... o equilíbrio é você saber aquilo que existem de afinidades que vão potencializar e enxergar as diferenças que também vão potencializar. Assim, não que você casa assim, quero me casar para ser alguém melhor, né? A gente sabe disso, mas esse conjunto, né? E uma É vez uma que você equipe, já está né? casado, Casamento exatamente. é uma equipe, é um trabalho em equipe. É isso mesmo. Muito bom. Resumido. Excelente. Olha, chegou batendo. Agora, tem uma questão que é muito importante. Eu acho que todo embasamento, né? Eu acho que é como colocar, abotoar a camisa, né? Tem muita gente que começa errado, né? E às vezes isso vai seguindo e chega para um casamento, né? Não tem afinidade, porque esse ponto de afinidade é importante, né? Eu acho que também a pessoa deve estabelecer dentro de um parâmetro o que, como a própria Raquel colocou aqui, eu acho que isso é muito importante. Eu não conseguiria conviver com alguém que todo dia come hambúrguer. Isso aqui, ela já escolheu o que não quer, né? Não, eu não quero isso para mim, eu não quero esse perfil para mim, e é um direito que cada pessoa tem na sua vida, na sua caminhada. É por isso que quando eu estou conversando com os jovens, eu digo assim, vai namorar, abra bem os olhos. Né? Como é que vocês consideram esse período, por exemplo, do namoro? Né? Quais são as características? Já que essa é uma live não só para casais casados, é para romantismo. Né? Como é que quais são os conselhos que vocês podem dar para um jovem que está naquele período, ou até namorando, ou já de olho naquela... para que eles não entrem em situações complicadas lá na frente? Deixa eu só falar uma frase, o senhor falou, né? Antes de casar, abre o olho. A minha mãe costumava dizer assim, antes de casar, abre o olho. Mas depois que casou, fecha o olho. Fecha os olhos. Porque aí agora... É isso mesmo. Quer falar alguma coisa? Tá, um conselho que a gente poderia deixar para os jovens, né, nesse período de caça à procura, né, que tá, você está à procura aí, né, esse exemplo que Raquel falou, ele é bem interessante, né? Ela disse assim, olha, eu nunca poderia me apaixonar por alguém que come hambúrguer todo dia. Eu sei que a questão do hambúrguer, ela é só ilustrativa, né? Até porque, dependendo do hambúrguer, eu gosto, viu, gente? Não é todo dia não, mas de vez em quando, né? A gente faz nosso treino para poder ficar depois com o crédito aí do hambúrguer, né? Mas olha só, ela disse assim, eu nunca me casaria, nunca me apaixonaria por alguém eu nunca me casaria com alguém que come hambúrguer todo dia. Rapaz, então não se apaixone por alguém assim, né? Porque muitas vezes a gente se envolve naquele relacionamento, sabe que tem umas coisinhas que não vão dar certo, que não são tão compatíveis, percebe que os propósitos eles não são tão harmônicos, mas a gente deixa evoluir para uma situação de paixão. E essa situação de paixão, ela é perigosa, porque a paixão, você sabe, né? Todo mundo aqui que já passou sabe, ela é temporária, estudos mostram isso, né? E além de temporária, ela é entorpecente. Então você fica meio num estágio ali de certa embriaguez. Deixa eu até falar uma coisa sobre isso. Eu estava lendo um estudo que ele fala que realmente a paixão ela é um processo químico no cérebro que aquela brincadeira, né? A paixão é cega. De fato, já foi comprovado cientificamente que a paixão ela é esse estágio onde você ativa algumas glândulas, alguns hormônios, um processo químico no seu cérebro que, de fato, é como se você criasse um filtro mesmo com relação àquela pessoa ou aquilo que você está vendo. Então, só essa observação, porque às vezes a gente acha que é só uma conversa, é só um dito popular, né? Mas hoje em dia já tem até estudos que comprovam mesmo. Isso. Então, assim, você está naquela fase, aí você está
entrando nessa fase da paixão, tudo é lindo, né? Rapaz, na hora do namoro, o cara sai de casa cheiroso, arrumado, né? Vai encontrar com uma mulher cheirosa, bonita, arrumada, tudo, vai pro cinema, que às vezes não dá tempo nem de conversar muito, vai depois jantar, vai pro culto junto para a igreja, é tudo lindo, né? E aí, se você não tiver cuidado, você vai deixar com que essa fase ela comprometa o seu discernimento, o que é uma coisa que a gente não pode abrir mão no namoro. Porque, queridos, se no namoro que a gente tá com tudo lindo, como a Cristina colocou aí, né? Tudo lindo, é tudo lindo mesmo. Se a gente tá tudo lindo e a gente ainda sabe que tem umas coisinhas que estão arranhando, pode ter certeza que no casamento esses arranhões vão se tornar muito mais severos. Então, o conselho que a gente pode deixar para você que está solteiro ou está namorando, ainda não está apaixonado, porque para quem está apaixonado, eu vou dizer um negócio, viu? Tem muito conselho na hora dessa, não. Só relembrar. Fique sóbrio, porque... Que sóbrio. Exatamente. Para tentar, porque, queridos, é mesmo uma fase que você precisa ter esse controle mental, de saber o que é que Deus tem para você. As pessoas, elas gostam, Cristiano, também, sabe, de deixar Deus um pouco de fora, em nome do livre-arbítrio, né? E é claro que a gente tem que respeitar a percepção de cada pessoa, né? É claro que Sim. Raquel foi uma escolha minha, mas eu escolhi aquilo que Deus mandou, porque a Bíblia diz que a esposa prudente, ela vem do Senhor, né? Eu poderia ter escolhido outras coisas, mas eu escolhi aquilo que Deus ele testificava no nosso coração, né? É claro que a gente não vai espiritualizar tudo, como as pessoas dizem, né? Assim, não, porque Deus me disse que eu vou casar com fulano. Bom, tenha muita convicção, porque na verdade é uma escolha sua. Agora você pode mesmo, nessa escolha, como em todas as escolhas da vida, as escolhas são nossas, mas nós podemos entender o guiar do Espírito e fazer as escolhas certas. Então, jovem, bota Deus do teu lado. Rapaz, se o negócio está difícil com Deus, imagina sem Deus. Não vamos tirar Deus da jogada, né? Vamos abrir o nosso coração para o guiar do Espírito, estar sensíveis, cultivar o discernimento no lugar certo. E eu gosto sempre de dizer, viu, Cristiano, quando a gente está conversando com jovem, e tem jovem aí também que eu estou sabendo, né? Converse mais e beije menos, né? Porque no namoro a gente gosta muito de beijar, é uma maravilha, né? Tá abraçando, carinho e tal, não sei o quê. Mas às vezes você vai casar com um estranho, porque não teve nem tempo de conversar, não sabe o que gosta, o que não gosta, como é, como não é, como era a família. Então é mesmo importante esse tempo de conhecimento. Pastor, a gente não tá te ouvindo, não. Pastor? Opa, Oi, chegou, oi. voltou. Opa, internet abençoada. A gente não ouviu. Voltou. A gente Até não ouviu o que o senhor falou, não. Oi, pronto. Voltando. Até que ponto as influências familiares... Opa! Caiu Até de que novo. ponto caiu de novo. Até que ponto, na ótica de vocês, a influência da criação pode ser prejudicial ou trazer conflitos para o relacionamento? Eu penso assim, que eu penso que tudo na vida também, além de você trazer o que a gente fala assim, de um background, né? A família realmente tem influência. Às vezes as pessoas olham a família e pensam, eu quero uma família igual, ou eu quero uma família justamente o contrário, né? Porque essa também pode ser uma decisão, uma opção. Mas eu acho que uma das coisas que cada indivíduo tem que ter em mente é: eu estou construindo uma nova família. Então, não dá para você ter uma expectativa de que o meu marido vai ser como meu pai, minha mulher vai ser como minha mãe. Você não vai casar com seu pai, você não vai casar com a sua mãe. Você vai casar com uma outra pessoa que vem de outro lugar. E se você conseguir ligar essa chave na sua mente, né? É uma nova família, então vão ser novas descobertas, novas maneiras de pensar. Eu vou dar um exemplo assim, bem clássico, né? Na família do Tiago, a comemoração do Natal não era uma coisa forte. Para minha família,
era uma coisa muito forte, né? Em termos, assim, de reunião de família. Não é que eles não comemoram. Assim, a tradição da casa, da família. Sim. Minha família é uma família muito pequena. O meu lado paterno é judeu, né? Todo mundo judeu. E o lado materno, que é o lado cristão. E a minha família cristã, a família da minha mãe, é muito pequena. Então, pra gente, o Natal era aquele momento, assim, de muita unidade, a gente junto, de cear na casa da minha avó, e tem os primos, e faz amigo secreto de família, e a questão de presente. Na família dele, não tinha tradições. Na casa da minha família tem tanta coisinha, assim, tradição. Todo Natal tem foto do pé da família. É aquela coisa, assim, bem, né? Bem família. E aí eu lembro que até no nosso primeiro Natal de namoro, eu comprei um presente super legal pra ele. E aí ele não tinha nem comprado presente de Natal pra mim, a gente namorando. Aí ele correu, comprou uma besteirinha lá, deu... Agora, assim, é só um exemplo simples, mas que já traz um norte. Olha só que interessante, na família dele não é assim, na minha é assim. E aí, não, porque na minha família é assim, vou bater o pé. Ou... Ok, estamos criando uma nova família com novas oportunidades. Vamos trabalhar para pensar qual vai ser a tradição da nossa família. E aí que eu acho que o pulo do gato de qualquer casamento, e isso vem do namoro, como o Thiago falou, né? Beije menos, converse mais. Para mim, o segredo do sucesso de qualquer casamento, assim, não sei se eu estou exagerando, mas para mim, pelo que eu tenho visto, né, acompanhado dos casamentos, até no meu próprio casamento, eu acho que diálogo, comunicação é o que pode pôr tudo a perder ou pôr tudo a ganhar. Então, se eu tenho a oportunidade de, no namoro, observar... Eu lembro, quando a gente começou a namorar, o Thiago um dia sentou na mesa e falou assim, vamos lá, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre divórcio? O que você pensa sobre tal coisa? Perguntou tanta coisa que eu... Entrevista de emprego, né? Minha gente, foi tipo Foi fazer isso. o checklist, meu. É. E assim, não adianta você pintar um quadro bonitinho, não adianta você querer responder o que o outro quer ouvir, porque se você responde o que você, na verdade, o que você acha e supõe que o outro quer ouvir, né, para passar na prova, não, eu quero gabaritar, então eu vou responder, eu acho que ele deve querer que eu responda isso. Se você responde para agradar, é você quem está cavando o problema no seu próprio casamento, porque você está tendo a oportunidade. Olha, eu sou assim, eu penso assim, e talvez o não ser sincero para agradar, não, se eu falar o que eu penso sobre isso, talvez ele não case comigo. Quando chegar no casamento, vai ser um caos total, porque vai ser um casamento construído sobre engano, né? Então, eu acho que a verdade no casamento, a comunicação, às vezes eu falo uma coisa e eu vejo o Thiago fazendo outra, aí eu falo assim, meu bem, você entendeu o que eu disse? Porque eu quero dar a oportunidade de saber se eu não fui clara, ou se ele não entendeu, ou se ele tá fazendo de propósito. Agora, se 1 Coríntios 13 fala que o amor não suspeita mal. E se eu amo, eu preciso entender. O amor não suspeita mal. Então, pode ter sido uma falha na comunicação. Vamos conversar, vamos perguntar. E aí? O que você entendeu? Por que você fez assim? Né? Eu acho que comunicação, ela vai evitar muitos conflitos. E uma comunicação baseada nisso. O amor não suspeita mal. E é um desafio. A gente sabe que hoje... o problema maior do mundo é a comunicação. A arte da comunicação, né? É tipo, vou ministrar aí agora. É um grande desafio. Aí esse casal entrou pro casamento com aquela emoção aflorada e como o Thiago bem falou e Raquel há pouco, né? Esse contexto de baixou as guardas, né? Não ficaram sóbrios para perceber as falhas e entraram no casamento. E com a consciência da união, da unidade, eles agora estão vivendo e chegam num ponto que vem aquele pensamento: casei errado. E agora? Dá um outro nível.
E agora, Como fazer, Tiago, um negócio e desse, hein? agora ajeita. Não tem esse negócio de casei errado. Tem esse negócio de casei, né? Uma vez que a gente casa, a palavra de Deus permanece desafios. E é uma ilusão, Cristiano. Tá me ouvindo aí? E agora, Cortou, pastor, cortou. Cortou um pouquinho. Diz de novo. cortou. Volte a sua resposta completa. Casei errado. E agora? Né? E agora que está casado. Então tem que ajeitar. Né? Tem que trabalhar, tem que investir. Porque às vezes as pessoas elas pensam que o casamento é algo pronto. Mas como Raquel falou, é algo que a gente vai construir. Né? Então não tem necessariamente essa questão de casei certo ou casei errado. Tem a questão de casei. Né? Então, Sim. uma vez que eu casei, eu vou trabalhar para dar certo. Né? Eu vou fazer dar certo. Nós vamos fazer dar certo. Então, é mesmo importante essa disposição para fazer a coisa acontecer, para acertar, para melhorar, porque o casamento é uma evolução, né? A gente tem 4 anos de casado. Vocês têm quantos? Nós, Fazer 16. a nossa história é assim: 3 anos de amizade. Amizade mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Não é aquela amizade de beijinho, nada disso, não. 3 anos de amizade, mais 3 anos de namoro e noivado. Aí dá 6 anos já, né? E Sim. estaremos completando agora, em novembro, 16 anos de casado. Nossa, são Ah, 22 que legal, anos juntos gente. aí. 22 anos de relacionamento. Bom, a minha expectativa é que quando eu e Raquel cheguemos aos nossos 22 anos, nós estejamos muito melhor do que hoje. A gente já consegue perceber, né, uma evolução do nosso 4º ano para os nossos primeiros dias. Então, essa cabeça... vai voltar um pouco, gente, Cristiano e Kátia, né? Para aquilo que eu falei no começo, expectativa, né? Porque às vezes o cara tem uma expectativa de que casar é um mar de rosas, né? É flores, é sexo todo dia, toda hora, de manhã, de toda tarde, de hora. noite, de madrugada. Tranca Né? a Então, porta, assim, deixa a porta é. aberta. Então, é importante esse ajuste de expectativa, né? Entender que o casamento não é algo pronto, mas é algo que a gente está construindo junto, né? É uma família que a gente está edificando. A própria palavra trata, né? Se o Senhor não edificar a casa, né? Edificar o lar. Então, o lar é algo não que se compra pronto, mas é algo que se edifica. E se houver essa clareza desse pensamento, isso vai diminuir muito uma pergunta como essa. Casei errado, e agora? Não, cara, casou. Mas vamos construir um pouco mais, que daqui a pouco essa casa vai estar uma coisa linda. E também, eu penso assim, que as pessoas às vezes precisam tirar um pouco a emoção de lado e às vezes usar a razão. Então, vamos lá, eu sou cristão, casei, vamos usar aí o termo da pergunta, né? Casei errado, casei mal, casei e agora, meu Deus, casei pela emoção, casei apaixonada e agora tô vendo que não tem. Então, vamos tentar assim, racionalmente. Como que eu posso resolver? Já que eu sou cristão, não vou me divorciar, nem tem motivo, ninguém... Tá tudo bem, é só incompatibilidade, né? Então, vamos tentar assim racional. É um contrato o casamento. Você assinou ali, primeira coisa, você assinou aquele contrato. E depois você selou isso diante de Deus, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então, pronto, você empenhou sua vida, você empenhou sua palavra, você empenhou sua assinatura, você trocou seu sobrenome. Acabou, tá feito. Mas e agora? Tô amarrado, né? Tô ancorada nesse navio. Tenta pensar racionalmente. Volto para a questão do diálogo. Querido, vamos sentar. Vamos colocar aqui. Quais são as dificuldades do nosso casamento? Quais são os potenciais do nosso casamento? O que fez a gente entrar nesse casamento e falar assim, quero casar com você? Porque não deve ter... se a pessoa às vezes não era cristã antes, até acho que pode, mas se a pessoa já casou cristã, não foi só fogo. Alguma coisa tinha ali, alguma admiração tinha, né? Fosse uma expectativa de sair de casa, você olhou e falou, não, aquela pessoa tem... Eu não sei as razões erradas, né? Já que a gente está falando de um casamento que iniciou errado. Mas se a gente falar assim, vamos tirar as emoções, vamos tirar a dor que já passou,
vamos tirar os conflitos que já tiveram. A gente vai se divorciar? Não, não vai. A gente é crente, a gente quer seguir em frente. Faz a lista, faz uma planilha, faz uma rotina, né? Cria hábitos, deita na cama todo dia. No livro do irmão Reagan, ele até fala, né, que ele aconselhou um casal a todo dia antes de dormir ler junto 1 Coríntios 13. E aí, era um casamento que, assim, não tinha pecado, né, não tinha problemas, mas eles não tinham mais paciência um com o outro. E aí, quando eles começaram a ler 1 Coríntios 13 e deixaram aquelas verdades sair da boca e se auto-ouvir e o outro ouvir, e aquele ambiente, né? O amor é sofredor, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Aquela confissão do que é o amor e do que é a palavra, né? Baseada naquela verdade. Não, eu vou perseverar até o fim. Ela começa a se tornar real. Uai, a gente não acredita que tudo é pela fé? O cristão vive pela fé? Então, pela fé e pela fé na palavra de Deus e no que ela diz, eu vou fazer esse casamento dar certo. Porque se o amor tudo sofre, não importa o que eu já sofri até agora, com certeza não foi tudo. E o amor tudo sofre. Então, eu posso caminhar mais uma milha, eu posso abrir mão mais um pouco. E ser uma escolha mútua. Né? Então, eu falei que, no nosso caso, o que eu acho muito bom são as nossas afinidades, isso potencializa. Mas, sim, claro que temos divergências que também potencializam, divergências não, né? Diferenças, como o Thiago falou. Agora, existem diferenças que são as raposinhas. Eu posso sentar e falar assim, Thiago, esse seu comportamento é incompatível para mim, é difícil para mim. E aí? O que você pode... às vezes a gente até faz isso mesmo. Eu consigo nisso ir até aqui. O que você consegue ir para que isso que é uma raposinha no nosso casamento não taque fogo e bote tudo a queimar? Então, ser racional, às vezes, é importante. Claro que tem emoção, tem carinho, né? Tem sexo, sim. Tem troca de presente, sim. Tem tudo isso. Mas tem hora que é assim, vamos lá, racional. Até onde você vai com isso, até onde eu vou com isso, para que isso não seja um conflito no nosso casamento, né? Então, mas tem gente que já está muito machucada. Deixa a palavra sarar, né? Deixa o amor sarar. O Thiago, ele gosta muito... Livros da amargura. Isso aí, deixa a amargura passar, não deixa criar raiz. O Thiago, ele gosta muito de ministrar nesse texto de Efésios 4, e no versículo 3 ele fala assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, preservar a unidade no vínculo da paz precisa de um esforço, e um esforço diligente. Unidade e paz não cai de paraquedas, não. No casamento, em canto nenhum, não. Tem que batalhar duro, ralar. E tem que ser um esforço diligente. O que é um esforço diligente? Me esforcei hoje, amanhã cansei. Eu me esforço hoje, eu me esforço amanhã, eu me esforço depois. É diligente, é rotina, é hábito. Não é sempre fácil, né? Não. A gente, quando ficou noivo para casar, né, a gente fez um cronograma de livros para a gente ler. Para nos preparar. Eita glória! Porque às vezes o cara se prepara para tudo, se prepara para o vestibular, se prepara para o emprego, aí quer entrar no casamento sem saber de nada. E só uma observação, diferente de vocês, que foi 3 anos e meio aí, o nosso noivado durou 3 meses. Em Uau! 3 meses a gente debulhou tudo que era livro que deu para ler nesse período. Meu amigo! A gente lê um livro, eu acho que é bem conhecido, todo mundo, né, tem acesso, é o Casamento Blindado. Foi um dos, né? E foi um dos, né? E o conselho mais precioso que eu tirei desse livro foi esse que Raquel trouxe, né? Rapaz, tem um problema, como é que você ia resolver esse problema no seu trabalho? Na sua empresa. Na empresa. Vai chorar, fica chorando, fica com raiva. Não, senta na mesa, bota as dificuldades, pensa em soluções e trabalha para realizar aquilo. Então, no casamento, às vezes a gente tem que segurar um pouco a emoção, né? Ser um pouco racional, enxergar com clareza a dificuldade e propor soluções para resolver. Cara, isso nos ajudou demais. Tem ajudado tem até ajudado, hoje. exatamente. Né? Tem sido uma ferramenta poderosa que eu recomendo aí para você que está passando por alguma dificuldade no seu casamento. Senta. Eu sei que às vezes o ambiente de diálogo ele ficou um pouco comprometido, mas é como Raquel disse mesmo. Precisa de paciência para deixar as coisas sararem. Às vezes a gente não pode querer
fazer uma solução de um dia para o outro quando o problema se arrastou por 5 anos, né? Então, se o problema demorou para se consolidar, vamos ter paciência para trabalhar uma solução que se consolide também. E é claro que isso é no mundo ideal, onde os dois querem ajustar, né? E porque às vezes um quer e o outro não. Então, às vezes vai exigir muito mais de um, né? De perseverar em amor, de ser mais diligente, assim, agora Romanos 12:10 fala, né? Prefira o outro em honra, que haja o amor fraternal, né? 12:10, Romanos 12:10. Então, tem hora que não é fácil preferir o outro em honra, né? Tem horas que é assim, mas eu tenho razão, eu tenho direito, né? Aí você tem que escolher se você prefere ter razão ou ter paz. Aí é uma escolha. E né? essa disposição, gente, que é preciosa também. Eu estou lendo aqui o comentário da Rosilda aqui, né? Obrigado, gente, pelos comentários, a interação. Tem muito comentário aí. Tá todo mundo animadíssimo aí, Abraão, Eliezer, né? Aguinaldo disse que vai patrocinar até um corte de cabelo para mim aqui. Amém, Aguinaldo, amém. Vejo que você é resposta de oração. A quarentena tá dificultando aí, viu? Mas toda live, aí Raquel passa assim atrás do celular e faz assim, ó. Aí eu vou e ajeito meu cabelo. Hoje ela tá aqui comigo, ela mesmo já ajeitou, né? Mas a Rosilda falou aí, ó. A Rosilda falou, depois de 29 anos de namoro, noivado e casamento, temos muito que aprender. Rapaz, no dia que você achar que não precisa aprender mais nada, eita, aí tá um problema grande, viu? Essa disposição para aprender e aperfeiçoar é uma constante no casamento. É porque, como até você começou, né, na nossa live, fazendo aquela promessa linda lá de Coríntios, né, das angústias na carne que o casal vai passar, né, vai enfrentar. Às vezes eu converso em aconselhamento, né, com os noivos, eu faço aconselhamento pré-nupcial e a gente tem uma aula só sobre trabalhar conflitos, né? Só resolução de conflitos. E às vezes eu só dou um start e a linha de conflito já vem porque eles já estão vivendo em conflito. Pegando fogo. No noivado. Já no noivado. Então eu digo, olha, a tendência disso tudo aí é piorar. Uhum. Simples assim. Então, resolvam logo agora. Né? Antes do casamento. Kátia tem uma frase que também... porque só problemas vão surgir. Né? Situações vão surgir. Angústias vão surgir no casamento. E é interessante que em alguns momentos a gente está diante de algum problema, diante de alguma situação. Kátia usa uma frase que é bem interessante. Inclusive, até quando trata com as crianças também, diante da problemática. Né, Kátia? Tem que achar uma solucionar. Solucionar. É isso mesmo. Vamos focar na problemática, vamos focar na solucionática. Muito Show bom. de bola, é isso aí. Às vezes, o foco no problema vai fazer até com que o brilho perca, né? Aí vai embora romantismo, Afunda, aí o né? casamento fica desgostoso, aí vai entrando a amargura, porque a amargura é desgosto. Uhum. Né? Aí começa a queimar o arroz. Pronto, queima aí, faz isso, aí não quer mais, né? Tem uma convivência harmoniosa, isso tudo é perigoso. Né? E eu lido muitas vezes com situações de conflito em relação a aconselhamento pastoral, e eu percebo que alguns usam algumas armas, né, nessa questão do conflito, como, por exemplo, greve de sexo, ou, por exemplo, ou queimar o arroz, como você acabou de dizer, né, se negar a fazer uma benesse para o outro. Às vezes, passar semana sem comunicação, cara fechada, né? Dá aquele gelo. O famoso gelo. Isso, na ótica de vocês, qual o final de uma situação dessa? Rapaz, piora. Assim, a gente recebeu um conselho bem precioso na nossa época de véspera de casamento ali, um casal querido chegou pra gente e disse, gente, ó, vocês vão ter dificuldades no casamento, todo mundo tem. Agora, quando a dificuldade surgir, resolva rápido, porque aí vocês não perdem tempo de desfrutar o melhor do casamento. Rapaz, e esse foi um conselho precioso, viu? Depois eu até vi que ele se combina muito com aquilo que a palavra ensina. Eu estava lendo um livro uma vez, Cristiano, né? E o autor, ele fala sobre... um discípulo entrou com seu mestre num bosque, né? E o mestre, ele olhou para o discípulo e disse, arranca aquele broto. E aí o discípulo foi e arrancou. Daqui a pouco ele olhou e disse, arranca aquele arbusto.
E aí o discípulo foi, fez uma focinha, arrancou. Né? Ele se arranca aquela árvore, ele ralou um pouquinho e arrancou a árvore. Aí ele andou mais um pouquinho e disse, arranca aquele carvalho. Não dava nem para ele segurar o carvalho com os braços. Quanto mais arrancar. E às vezes a gente deixa o problema ele se enraizar tanto, né, que fica difícil de jogar fora. Então esse conselho ele nos ajudou muito porque há dificuldades, todo casal se depara com situações, mas quando acontecerem, sejam rápidos. Opa! Caiu. Já demonstrou que é rápido aí, ó. É rápido. Misericórdia. É a arte de não procrastinar. Eu acho que Gente. o problema é isso. As pessoas ficam... Tô subindo aqui só para ver Não, melhor. olha, vocês estão dando uma aula do que é resolver um problema. Vocês não choraram, vocês não gritaram, vocês não se desesperaram. Caiu, levanta, resolve, se ajeita. Como o e Thiago segue. fala, se chorar resolvesse, vamos botar até os vizinhos para chorar com a gente. Se chorar resolvesse, eu era profissional. Mas não resolve. E eu acho que esse é o mal do humano, assim. A gente tem tendência de procrastinar as coisas. Então, a gente procrastina aquele armário que tem que arrumar. A gente procrastina aquele barulhinho que tem que tirar. A gente procrastina aquele motorzinho do carro que tá... A gente vai procrastinando. E aí, a gente tem que lidar com o dano maior depois. Então, é a mesma coisa no casamento. Se a gente ficar procrastinando a resolução, talvez vai chegar num ponto que você não tenha nem mais força para querer nadar contra aquilo. Então, tem que ser rápido, tem que ser racional, tem que entender essa questão que a gente estava falando, né? Vamos botar para conversar agora. Vamos resolver agora. É claro que tem horas que você quer, assim, me dê 5 minutinhos. Só 5 minutinhos. E é importante também Só 5 minutinhos. saber respeitar esse espaço, viu, Cristiano? É uma coisa que eu precisei aperfeiçoar um pouco, porque às vezes eu percebi que alguma coisa não estava bacana entre a gente, aí eu dizia a Raquel, o que foi que houve, meu bem? Aí ela, não, agora não. Depois eu falo, não, o que foi que houve? O que foi que houve? O que foi que houve? Até ela falar, aí já se impacientava, né? Então, assim, se houver necessidade de um espaço, a Bíblia diz, né? A hora de abraçar e a hora de apartar-se de se abraçar. Então, existe um momento mesmo onde é preciso dar um passo atrás, deixar um tempinho para poder voltar a abraçar. Até porque já que ele falou que eu, né? Que eu que despejei o problema. Porque eu fiquei com você. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, tenham calma. Não, a gente resolve rápido. Eu sei, Graças a Deus, a gente tem essa assim, tem as divergências, mas resolve rápido, que é pra vida não ficar amarrada, né? Eu não quero amarrar minha vida. Eu não quero que minha vida fique presa em nada. Eu não quero que minhas orações deixem de ser respondidas, né? A Bíblia fala, olha, a gente fala tanto sobre Marcos 11:23, mas lá no 24 fala, olha, se você quer suas orações respondidas, tem que ter perdão. Então, eu não quero que a vida dele fique empacada, eu não quero que a minha fique empacada. Então, vamos resolver isso rápido para fluir. A gente não tem tempo, para deixar coisas mal resolvidas e depois ter que arcar com isso lá na frente. A gente ainda não tem filhos. Às vezes eu falo para ele, Thiago, esse negocinho aqui, vamos resolver agora? Porque daqui a pouco eu vou engravidar, daqui a pouco vem criança e aí vai ficar mais difícil de resolver. Então sempre vai ter um motivo para não resolver. Então vamos resolver agora. Mas esses 5 minutinhos, esses 10 minutinhos são bons para você mesmo clarear, porque às vezes é para você passar o filme do que aconteceu e até você ter a oportunidade de falar assim, peraí, eu acho que calma aí. Dá para eu falar diferente. Eu acho que eu exagerei um pouquinho. Deixa eu me acalmar. Ou assim, não, eu realmente tenho toda a razão, mas deixa eu falar de uma forma que não vai botar tudo a perder, né? Então, uma coisa que me ajuda muito, Cristiano, Kátia, o pessoal que está aí assistindo a gente, eu tento fazer um seguinte exercício. O Thiago é meu marido. É verdade. Ele é meu marido. Mas o Thiago, antes de ser meu marido, o Thiago é filho de Deus, ele é filho de Amauri, ele é filho de Marisete, ele é um homem com chamado, ele é um homem que tem uma posição, que tem um trabalho, que tem pessoas embaixo da influência dele. E às vezes, olha aí eu falando racionalmente de novo, né? Às vezes você precisa sair da situação e entender. O Thiago é alguém importante para Deus, ele é uma pessoa preciosa, ele é ungido, ele
E pensar, se lembrar, trazer à memória quem é essa pessoa, porque se ele não fosse meu marido, como eu teria tratado ele naquela situação? Qual teria sido o meu nível de tolerância? Então, por que agora que ele é meu marido, eu não vou agir desse jeito? Por que eu vou, assim, tolher, às vezes, até a masculinidade dele? Porque às vezes tem mulheres que nessa do eu tenho razão, acabam vomitando coisas, né? Já que ele é meu marido, e aí ela só enxerga aquilo como é meu marido, já que ele é meu, eu posso fazer o que eu quiser, tratar do jeito que eu quiser, depois na cama a gente resolve, ou depois fica tudo bem. Então, esse olhar de saber quem é essa pessoa e como eu devo me comportar sabendo quem ele é, independente de ser o meu marido ou não, é uma coisa também, assim, fantástica. Eu acho que as pessoas ganhariam muito se de vez em quando elas tivessem esse posicionamento. É a chave, né, de você realmente parar para pensar. Será que se fosse o seu pastor, você trataria desse jeito? Né? Se fosse o seu chefe, né? Se fosse o seu colega de trabalho, você trataria desse jeito? Então, é muito importante isso aí, resoluciona muita situação, né? Muito bom. Muito. E aí, é algo interessante para a gente conversar. Nesse contexto, a situação do conflito, vocês acham importante que em algum momento se busque ajuda de fora? É importante, sim. Né? Muitas vezes, se a gente vai construir uma casa, a gente sabe o que quer, mas precisa de um arquiteto, precisa de um engenheiro. Né? Se você vai fazer uma viagem, você precisa de uma agência de turismo, você precisa de um guia turístico. Muitas situações na vida que a gente precisa resolver, a gente coloca em prática aquilo que a gente conhece, mas quando o que a gente conhece encontra uma limitação, a gente precisa da ajuda de alguém mais especializado. E o casamento não seria diferente. Ninguém nasceu pronto para o casamento. Ninguém sabe de tudo para o casamento. Tem gente que se prepara bem, recebe uma educação mais favorável. Outras pessoas não têm um exemplo familiar que lhes ajude. E como a gente já falou aqui, vai precisar construir uma nova história. Então é mesmo importante, gente, nós buscarmos a ajuda de outras pessoas, de outros casais mais experientes, buscar a ajuda do pastor, de alguém que possa nos aconselhar, da igreja, de um terapeuta conjugal. Então, eu acredito que sim, é importante quando o nosso conhecimento ele encontra uma limitação, a gente não está conseguindo resolver aquele problema ali, busca a ajuda de quem pode. Mas o Thiago falou uma palavrinha, ajuda especializada. Porque às vezes, o que acontece? Eu quero contar para todo mundo o meu problema. Aí tem futuro. E às vezes eu quero contar para todo mundo. E às vezes eu quero contar para todo mundo, às vezes até buscando pessoas que vão estar do meu lado. Então, assim, porque olha, eu preciso, a fulana me ajude. E às vezes as pessoas vão buscando ajuda. Todas as comadres, né? Os moços vão jogar um futebol, né? Quando acabar essa pandemia aí. E quer contar para todo mundo, ou às vezes vai contar para a mãe, vai falar mal da nora, que vai falar mal. E aí você vai criando conflitos. Então, por exemplo, aí você faz o seu irmão ficar com raiva do marido, da mulher, porque você vai vomitando para todo mundo, e às vezes você vê aquilo em casa, família contra você botou os amigos contra. Então, não é uma coisa de você sair abrindo para todo mundo. Vomitando. Tem que ter sabedoria. Olha, eu vou buscar meu pastor, eu vou buscar o meu líder imediato, às vezes uma pessoa que faz parte ali de um ministério de louvor, vou buscar meu líder, vou buscar pessoas que eu possa confiar, né? A Gabriela colocou uma observação interessante aqui. Se dá conselho, quem é especialista. Se não for especialista, é só opinião. Olha só que coisa legal. E ainda aqui em Recife a gente diz assim, dá pitaco. Pitaco. É um pitaqueiro. É isso aí. E às vezes vai se abrir ainda com quem... Daqui a pouco tá todo mundo sabendo daquele problema. Porque o marido da fulana, você nem sabe o que ela faz. E aí, pronto, já tá uma coisa resolvida. Foi só aquele desabafo. Mas aí você queimou a influência do seu marido ou da sua mulher no meio das pessoas, né? Então tem que ser mesmo com pessoas maduras. Olha, que coisa maravilhosa, viu? Esse nosso bate-papo. Agradável. Estamos agora inclinando para o finalzinho dele, né? E tem muita gente mandando mensagem. Meu Deus do céu, enquanto a gente estava conversando aqui, vários comentários. Eu quero já agradecer a todo mundo, né?
DJ Blay, Rosilda, Veridiana, Carol, Sérgio, Isabela, Silvânia, entrou o pastor Eliezer, entrou o pastor Abraão, Mônica César, Cristiano da Metal Nordeste, muita gente, tem Angela Cristiano, meu Deus do céu, muita gente. E durante a nossa live, nós estamos aí levantando um sorteio, né? Para quem, né, colocou uma foto e marcou a igreja, estará recebendo o Livres da Amargura de sorteio. E vamos agora ao sorteio. Quem ganhou, né, o pessoal da nossa equipe de comunicação já está ligado aqui com a gente. E detalhe, nós já temos a informação aqui. Eu vou colocar aqui, Pastor Paz, quem ganhou o sorteio foi Silvânia Moura. Silvânia Moura. Olha Parabéns, aí. Silvânia. Parabéns, Sil. Deus abençoe mais e mais. Está aqui o livro. O pessoal da equipe de comunicação, Verbo Recife Campo Grande, vai manter contato com você. E a gente vai mandar esse livro para você com muita alegria. Tá certo? Agora, se você não ganhou o livro, você pode entrar no www.cristianarcoverde.com.br e adquirir. Nós mandamos para todo o Brasil. Livres da Amargura e muitos outros títulos. Bênção demais. Nesses últimos minutos que temos, vou deixar aberto aqui para as considerações finais desse amado casal, Tiago Garcia, Raquel abençoada de Jesus. Muito obrigado, gente. Foi uma alegria compartilhar essa noite, né? Um tempo muito agradável, divertido. O tempo passou rapidão. Voou, né? Voou. E eu quero deixar... É solução, meu filho. Eu quero deixar aqui uma palavra rápida para esse minuto final. Até mesmo sobre amargura, né? Foi um texto da palavra que Deus falou comigo certa vez, Colossenses 3,19, onde os maridos não devem tratar as mulheres com amargura. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, eu não trato com amargura. E aí Deus falou no meu coração, amargura é negativo. Você está no zero. Mas, às vezes, só o negativo, sair do negativo para o zero não é suficiente. Você tem que ir para o positivo. Então, o que é o positivo? E aí eu pensei, rapaz, se o verso diz que é para não tratar com amargura, é porque é para tratar com doçura. E aí eu trato Raquel como um docinho. Marido, trate sua mulher como um docinho. É isso aí. E aí vai ser muito mais fácil para as mulheres viverem a primeira parte do versículo que diz: esposas, sede submissas ao próprio marido. Porque se ele te trata como um docinho, meu amigo, aí fica fácil. Fica mais fácil. Mas hoje ele está com vocês. Alegria, mas fica muito mais fácil mesmo. Deixa a Kátia agora fazer suas considerações também. Deixa eu só responder uma pergunta que veio lá no início, que uma pessoa perguntou, né? E quando o marido deixa as coisas espalhadas pela casa, né? Queridos, eu gosto sempre de comentar que o marido sempre deixa a toalha em cima da cama, né? E para não gerar conflito, eu pego a minha e jogo também, porque aí fica a minha dele namorando lá, e tem que pegar... Resolve! Deixa pra lá, pega lá, leva pra lá. Mas, gente, foi muito bom estar com vocês aí. Foi uma honra pra gente, foi muito divertido mesmo estar trabalhando esses conflitos aí. E quem sabe aí a gente em breve se encontra de novo, né? Em nome de Jesus. Essa live vai estar... É de Deus. Muito obrigado mesmo de coração. E essa live vai estar gravada, tá? No IGTV. Tá certo? Do Verbo Recife Campo Grande. E também nós vamos subir para compor a história, né? Nesse contexto. Vamos subir para o YouTube Verbo Recife Campo Grande. Vamos encerrar debaixo de bênção. Tiago, termina com a oração aqui nesse momento. Nós temos 1 minuto mesmo agora, literalmente. 1 minuto. As orações para esses casais estão em conflito aí, pelo amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos, Pai, pela oportunidade que você nos dá de conversar e aprender uns com os outros e com a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos inspiração, discernimento para todos os casais que estão nos acompanhando aqui nessa noite, que eles possam entender o melhor da Tua palavra, sair dessa vida de conflitos e desfrutar da maravilha e da doçura que é o casamento. Nós te pedimos inspiração e discernimento para que maridos e esposas possam viver bem essa vida comum do lar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abraço. Abraço, gente. Amamos vocês. Para todo mundo que mandou mensagem. Muito obrigado. Deus continue te abençoando.
Beijo, Tiago. Ajuda aqui também, moleque. Ei, não sei nem como é. Faz assim, pronto. Faz assim, né? Tchau, tchau. Um abraço, gente. Amo vocês.